Os 7 pecados capitais costumam ser vistos como uma bússola moral dos cristãos. Mas o pecado da preguiça sempre foi muito controvertido. A preguiça é um pecado? Ou será uma doença? O debate dura há séculos. Os peritos de hoje esperam que a ciência dê a resposta. A forma mais simples do pecado da preguiça é uma pela qual todos passamos: a procrastinação. O Dr. Timothy Pitchell fez uma série de estudos sobre procrastinação na Universidade Carleton, em Ottawa. Os estudos revelaram que procrastinar ou postergar atividades é algo muito comum e custoso. Até 95% dos estudantes dizem que procrastinaram. Entre 15% e 20% dizem postergar atividades de modo crônico. Isso compromete a produtividade e causa vários custos aos negócios, mesmo financeiros. Procrastinar é mais complexo do que simplesmente adiar as coisas. Há indicadores específicos do comportamento procrastinador. Na pesquisa que nós fizemos no meu grupo, sempre que medimos a incerteza na hora de agir, vimos que ela se relacionava com a procrastinação. Quando as pessoas não sabem o que fazer, não fazem nada. Outro indicador da procrastinação é o perfeccionismo. Perfeccionismo mal adaptado ressalta as críticas dos outros e, na medida em que você sente as críticas dos outros, pode vir a procrastinar. Por séculos, a humanidade tenta combater o pecado da preguiça. Mas as mais recentes descobertas não se focam nas religiões ou em psicologia, mas na neurologia, na arquitetura do cérebro. As pessoas que sofrem com o pecado da preguiça são agora consideradas vítimas de depressão clínica. E a solução não é mais orar ou exorcizar. O tratamento mais atual contra a depressão é usar inibidores de reabsorção de serotonina, que aumentam o nível de serotonina, um neurotransmissor no cérebro. Por que isso funciona contra a depressão ainda não está claro. Novos estudos usando imagens de ressonância magnética tentam solucionar os problemas da depressão pelo rastreamento de locais específicos do cérebro onde se encontra a preguiça. A doutora Ellen Mayberg, da Universidade Emory de Atlanta, começou usando ressonâncias para testes de emoções. Fizemos com que mulheres saudáveis ficassem extremamente tristes para ver mudanças no cérebro e no fluxo sanguíneo na passagem para o humor negativo. Este exame simples nunca tinha sido feito antes e os resultados apontaram para uma área exclusiva do cérebro. De repente, vimos uma nova área do cérebro na qual nunca tínhamos nos detido. Consultamos livros e vimos que se tratava do chamado córtex do giro cíngulo subgenual anterior. Essa área do cérebro era tão pequena e obscura que muitos textos médicos se referiam a ela simplesmente por um número, área 25. Havia exemplos na literatura médica animal de que, se nós estimulássemos essa área, seriam evocados comportamentos de choro em macacos. Então a doutora Mayberg levou seu achado um passo adiante. Ela sabia que havia um grupo de pacientes depressivos para os quais remédios não funcionavam. Pessoas para quem a preguiça era mais forte do que os melhores neuroquímicos do mercado. Sua solução foi estimular cirurgicamente a área 25. O que haveria se nós colocássemos um fio metálico e estimulássemos a atividade da área 25? O melhor meio de imaginar isso é pensar em um marca-passo. As cirurgias cerebrais foram feitas com anestesia local, de modo que o paciente estava acordado, mas sem sentir o bisturi, é claro. O que notamos em muitos pacientes foi que, por um dos 4 contatos implantados, quando nós subíamos a corrente a cerca de 5 miliamperes, eles tinham, de repente, uma sensação de alívio, de leveza.
Os resultados se mantiveram. Pacientes sem sucesso com o Prozac ou qualquer outro antidepressivo reportaram grande melhora da depressão depois dos implantes. A cirurgia da área 25 parece ter o efeito de exorcizar o demônio da preguiça. Seja o pecado um demônio ou uma doença, livrar-se dele muda radicalmente a vida das pessoas. Mas isso quer dizer que a ciência provou que a preguiça é um mal físico e não uma decisão moral? Isso prova que a preguiça não é pecado? Ainda não há uma solução para isso, mas claramente há uma abundância de tentações para a preguiça em nosso dia a dia. Para isso, a tecnologia é terrível, porque dizemos, sabe, eu vou ver meus e-mails. Só demora 1 minuto. Horas depois, ainda estamos nos e-mails. E essa é a tentação, por causa da gratificação, da recompensa imediata. Durante milhares de anos, o pecado da preguiça foi parte da condição humana. Diagnosticada por médicos, denunciada por líderes religiosos e mesmo valorizada por alguns filósofos. Mas se acreditarmos na tradição cristã, o simples fato de pensar em preguiça pode nos mandar para o inferno.